Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja correndo bem, que a saúde de vocês esteja perfeita. Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho com notação científica. Eu vou estar corrigindo com vocês as questões da apostila que ficaram pendentes. Eu passei para vocês enquanto atividade da semana, então eu vou agora apresentar para vocês a correção, tá bom? Então inicia na página 58 e vai adiante. Tudo bem? Então vamos lá. Situação de aprendizagem 1, página 58. Então, a primeira atividade é as descobertas da base 10. Observando o quadro a seguir, analise os números que estão dispostos no quadro. Verifique se é possível escrever uma regra que permita completar o quadro considerando as relações entre os números. Complete as colunas coloridas. Então, vamos lá. Então, observando aqui o quadro, eu vejo que do lado esquerdo funciona de um jeito, do lado direito está funcionando de outro. Do lado esquerdo tem o 10 elevado a 5, é um número positivo. Do lado direito, 10 elevado a menos 5, número negativo. Do lado esquerdo, 10 elevado a 5 tem como resultado o 1 seguido de 5 zeros. No lado direito, 10 elevado a menos 5 começa com 0 e termina com 1, então a situação é diferente. Então a regrinha que eu coloquei aqui é a seguinte, ó. Números muito grandes, que são os números com expoente positivo. 10 elevado a n, onde n representa o número de zeros à direita do 1. É só vocês observarem aqui, ó. 10 elevado a 5, 1, 2, 3, 4, 5. E do lado direito, números muito pequenos, começam com 0. 10 elevado a n menos 1. Então, lá tem uma quantidade de uma unidade a menos de 0 em relação à esquerda, onde n menos 1 representa a quantidade de zeros à esquerda do 1, antes da vírgula. Então, é só vocês observarem aqui, ó. 10 elevado a menos 5, eu tenho 4 zeros à esquerda da vírgula, ó, à direita da vírgula. 1, 2, 3, 4 zeros. Só depois é que eu tenho o 1. Tudo bem? Então, vamos lá. O próximo seria 10 elevado a sexta. Tenho 1 com 6 zeros. E 10 elevado a menos 6 começa com 0, vírgula. E aí eu tenho 5 zeros de 1. Tudo bem? Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Na atividade 2, compreendendo os números grandes. Essa atividade aqui, essencialmente, não é para fazer nada. Ela só está apresentando alguns números grandes que tem no planeta. E a gente vai usar esses números depois para realizar a transformação em notação científica. Mas eu vou ler o exercício para vocês. Números que impressionam. O planeta Terra tem números que impressionam. Já pensou neles? A Terra tem um diâmetro de 12.756.000 metros. Sua área é de 510.072.000 quilômetros quadrados. Tem massa de 5 septilhões, 973 sextilhões, 600 quintilhões de quilos. Uma população aproximada de 7.722.522.000 habitantes. Os oceanos que têm massa de... Esse eu vou ter que contar, hein? Então, vamos lá. Deixa eu só mudar a opção do mouse aqui para ele ficar bonitinho para a gente estar acompanhando. Então, ó, aqui é milhão, mil, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões. Então, tem 1 quintilhão, 350 quatrilhões de toneladas. Equivale a 1 sobre 4.400 da massa da Terra, cobrindo uma área de 361.800.000 quilômetros quadrados. Você teve dificuldade para realizar a leitura do parágrafo anterior? Como vocês viram, eu também tive, né? Como você poderia reescrevê-lo de uma forma diferente? No texto, temos valores muito elevados e que às vezes são difíceis de compreender, mas há uma maneira de escrevê-los de forma que seja possível compreendê-los. Essa escrita é muito utilizada pelos cientistas, conhecida como notação científica. Então vamos lá. Notação científica é o modo pelo qual representa-se números grandes ou pequenos de forma de produto, em que um dos fatores é uma potência de 10.
Além disso, ajuda a comparar números muito grandes ou muito pequenos. Para representar os números em notação científica, utilizamos a seguinte forma. Isso é extremamente importante. Então, a princípio, talvez eu não entenda o que isso significa. A elevado a 10 elevado a n. Ou, desculpa, A vezes 10 elevado a n. Só que o A é aquele número que está entre 1 e 10, ou seja, ele pode ser igual a 1 e tem que ser maior, no mínimo 1 e menor que 10. Então, no máximo 9,999, tá? Então, aqui estão alguns exemplos. Ó. Números muito grandes em metros. Distância média da Terra até o Sol. Então, tá aqui, ó. Esse número é difícil, mas vamos tentar ler aqui, ó. 1.000, milhão, bilhão. 150 bilhões de metros, né, a Terra está do Sol. Como que eu escrevo isso na forma de notação científica? O número tem que estar entre 1 e 10, ou seja, no mínimo 1, no máximo 9,99. Então, eu coloco a vírgula aqui no meio, ó. 1, alguma coisa. No caso, vai dar 1,5. E conto quantas casas tem à direita do 1. Então, ó, 3, 6, 9, 10, 11. Então, vezes 10 elevado a 11. Certo? Ó, você está vendo aqui, ó? O n é o número de casas que vai à direita da vírgula. Distância da Terra a Alfa de Centauro. Então, aqui está, ó, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. 40 quatrilhões de metros. Como que eu escrevo isso? Eu tenho que ter um número no mínimo 1 e no máximo 9,99. Então tá aí, ó. Eu ponho a vírgulinha aqui, ó, depois do 4 e conto quantas casas tem à direita da vírgula. Então, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Tá aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a 16. Isso para números muito grandes. Agora, e para números muito pequenos? Esse eu não vou nem conseguir ler, então eu não vou ficar aí perdendo tempo com a leitura. Mas eu vou explicar como funciona. O comprimento da onda de certa onda de raio, x, é isso aqui, ó. Como que eu vou, professor, escrever agora o negativo? Não tem problema, ó. Você vai à direita do primeiro número, né? À direita desse primeiro número aqui, ó. Você vai colocar a vírgula aqui e vai contar quantas casas tem aqui dentro, ó. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 vezes 10 elevado, 5 vezes 10 elevado a menos 10, certo? E aqui, ó, o raio de hidrogênio é o raio do átomo de hidrogênio. Então, tá aqui, ó. A vírgula vai depois desse primeiro número aqui, ó. Se eu colocar a vírgula aqui assim, ele vai virar 52. E a notação científica, ela tem que ser um número pelo menos maior que 1, de 1 para cima, e menor que 10, 9, alguma coisa. 52 é maior que 9, alguma coisa. Então, a vírgula tem que estar aqui, ó, no 5, entre o 5 e o 2. E aí eu vou contar quantas casas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só que como esse número é um número muito pequeno, ele fica negativo aqui, ó. Então, 5,29 vezes 10 elevado a menos 11. Tudo bem? E aí, pessoal, agora atividade 2.3. Reescreva o primeiro parágrafo do texto, números que impressionam, e os números que aparecem na forma de notação científica. Então, vamos lá. Nós temos a tabela aí, e temos os dados que o texto nos apresentou, diâmetro da Terra, área da Terra, massa da Terra, população da Terra e assim por diante. E temos os resultados aí do lado, né, os números. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses números de notação científica e nós vamos, ou melhor, nós vamos pegar esses números que são muito grandes, difíceis de ler até, e vamos transformar eles em notação científica. Então, a gente precisa lembrar o seguinte, que um número de notação científica, ele é no mínimo 1 e no máximo 9,99. Não pode ser 10, tem que ser menor que 10, certo? Pode ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vamos lá. Para que esse número aqui, ó, o primeiro, 12.756.000, possa ser escrito em notação científica, eu vou ter que colocar um limite nele, ou seja, ele tem que ser escrito em forma de 1, alguma coisa. Então, ó, eu vou colocar aqui ó, um limitador para vocês enxergarem. Olha lá, ó. Vou tirar o limitador, né? Não deu para tirar, mas está lá, ó. Está aqui em cima o limitador, ó. Tá vendo? Então, ó, a vírgula vai entrar aqui.
vou mudar o mouse aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, a vírgula vai entrar aqui no meio, ó. E aí eu vou ter que contar lá na base 10, que número que vai lá em cima da base 10? É só contar essas casinhas aqui, ó, 3, 6, 7. Então vamos ver? Ó, 1,2756 vezes 10 elevado a 7. Aí vocês vão falar assim, ah, professor, mas esse número aqui, ó, à direita da vírgula é muito grande. Aí vai dar na mesma eu escrever desse jeito ou escrever desse jeito, que é muito número. Nesse primeiro momento, vamos fazer desse jeito e depois eu vou apresentar a vocês um processo de arredondamento, tudo bem? Então, olha só, esse daqui, o limitador, ele vai ter que ficar aqui, ó, entre o 5 e o 1, e ele vai até lá o último zero. Então, ele vai aparecer aí, ó. Olha lá ele, ó. Então, a vírgula vai entrar aqui, ó, no 5,1, ó. 5 é maior que 1 e é menor que 10, né? Então, ó, vai ficar 5,1 vezes 10 elevado a quanto? Ó, é só contar as casinhas, ó. 3, 6, 7, 8. Então, vamos ver. Olha lá. 5,10072 vezes 10 elevado a 8. Eu falo, ah, mas é muito número. Tenha paciência. Calma aí que a gente vai chegar lá e eu vou explicar para vocês uma técnica de arredondamento que vai facilitar a nossa vida. Olha só esse número aqui, ó. Então, esse limitador vai entrar aqui, ó, bem entre o 5 e o 9. Ele vai até o final lá. Vamos ver? Olha ele lá, ó. Então, como que vai ficar esse número escrito em notação científica? 5,973, eu até deixei esse 6 de lado aí para não ficar muito número, vezes 10 elevado a 24. Vamos ver se é 24 mesmo? Ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Beleza? Vamos para o próximo. Olha aqui, ó. A vírgula vai ter que entrar aqui, ó, depois do primeiro 7 e vai até aqui, ó. Essas casas que eu vou ter que colocar como expoente lá na base 10. Então, o meu limitador lá, ó, vai ficar 7,722522, olha que número grande, vezes 10 elevado a 9. Vamos ver se é isso mesmo? Tá lá, ó. Calma aí que eu vou explicar para vocês como a gente trabalha para arredondar esse número aqui e vai ficar bem legal. Ó, sei lá, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quintilhão. 1 quintilhão, 350 quatrilhões de toneladas, né, a massa dos oceanos. Olha só, a vírgula vai entrar aqui, ó, depois do 1. Então vai passar a ser 1, alguma coisa. E como que eu faço para essa vírgula se deslocar para a direita? Eu vou ter que colocar base 10 elevado a toda essa quantidade de número aqui, ó. É só contar, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então vamos ver o limitador lá, ó. Olha ele lá. Olha aqui, ó. 1,35 vezes 10 elevado a 18. Agora, esse daqui, ó, ele vai mudar um pouco, mas eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Ó, 4,4.400 é 1 sobre 4.400, tá? Então tá aqui, ó, 4.400. 4.400, se você colocar isso daqui lá na base 10, ele vai ficar 4,4, vai ficar assim, ó, 1 sobre 4,4 vezes 10 elevado a 3. Só que quando ele sobe para cima, quando ele vai para cima, sobe para cima é redundância, né? Quando ele vai para cima, ele vai com o expoente negativo, certo? Então, 4,4 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos lá. E o último aqui, ó, é um número maior que 1, tem que ser um número maior que 1 e menor que 10, né? Maior ou igual a 1. Então, a vírgula vai entrar exatamente aqui, ó, depois do 3, entre o 3 e o 6. Eu vou ver o meu limitadorzinho ali, ó. Então, vai ficar, ó, 3, 6, 7, 8. Então, vai ficar 3,618 vezes 10 elevado a 8. Tudo bem? Então, eu espero que tenha esclarecido aí. O exercício 2.4, ele pede para que a gente represente esses números que vão aparecer na tabela de duas maneiras diferentes. E eu escolhi duas maneiras aqui, mas tem outra maneira de a gente estar representando esses números, tá? Eu vou escolher duas maneiras aqui. Uma delas é a notação científica, que é o objeto de estudo que nós temos. Então tá aqui, ó, 40 bilhões, ó. Aqui é milhar, milhão, bilhão, 40 bilhões. Como que eu posso escrever isso? Vamos lá, ó. 4 vezes 10 bilhões. 4 vezes 10 bilhões, como que eu escrevi isso na notação científica? Ó? 3, 6, 9 e 1, 10. 4 vezes 10 elevado a décima. Tá? Aqui, ó.
2 centésimos. Como que eu escrevo isso? Posso escrever na forma de fração, ó. 2 sobre 100. E o que é o 100? É 10 elevado ao quadrado, né? Então, na forma de notação científica, 2 elevado a 10 elevado a menos 2. Melhor, 2 vezes 2 elevado a menos 2, certo? Aí tem o próximo aqui. 105 milhões. Como que eu escrevo isso? Posso escrever como 105 vezes 1 milhão. Ó, só que agora eu tenho que tomar cuidado, porque aqui era 4, eu usei a quantidade de zeros que tem aqui. Só que aqui eu não posso. Por quê? Ó? Eu tenho que escrever em notação científica um número maior que 1 e menor do que 10. 105 é maior do que 10. Então não posso. Então eu tenho que contar essas duas casas aqui também. Então vamos ver aqui, ó. Ó, 3, 6, 7, 8. Então vai ficar 1,05 vezes 10 elevado a 8, certo? Olha só, aqui, 7 dividido por 1 bilhão, né? 1 bilionésimo, né? 7 dividido por 1 bilhão, aqui é milhar, milhão, bilhão. Como que eu faço isso? Ó? 3, 6, 9. Olha lá, 7 elevado a menos 9. Por que menos 9? Porque isso aqui é um número muito pequeno. Número muito pequeno, o expoente é negativo. Agora, olha só esse daqui, ó. Como que eu escrevo esse daqui? 4,56983 vezes 100 mil. Piorou, né? Porque o número aqui acabou ficando maior. Como que eu escrevi isso em notação científica? 4,56983 vezes 10 elevado à quinta. Certo? Ó, por que quinta? 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos ver esse último aqui, ó. 673 dividido por 1 bilhão, tá? Então vai ficar 6,73 vezes 10 elevado a menos 7. Mas esse aqui está errado, certo? Não, não está errado não. Ó. A vírgula entrou aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou mudar aqui a configuração do mouse para vocês olharem direitinho. Ó. Então, a vírgula vai entrar aqui. Ó. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Legal. Comparação de números em notação científica. Compare os números abaixo, utilizando os sinais de menor ou maior. Em seguida, explique como você decidiu a escolha dos sinais. Então, olha só. Aqui tem 10 elevado a menos 7, comparado com 10 elevado a menos 3. Aqui eu tenho... É como se eu tivesse 3 zeros à direita da vírgula. Aqui eu tivesse 7 zeros à direita da vírgula. Né? No caso, 6 zeros com 1. Então, vai ficar 0,0000001. Beleza? E aqui vai ficar 0,001. Então, olha só. Quanto mais casas eu tenho à direita da vírgula, menor é o número. Então, esse daqui vai ter mais casas à direita da vírgula. Então, esse daqui é menor que esse. Como vai aparecer aí, ó. Tá? Aqui, ó, eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Na verdade, isso aqui não importa. Esse 2 aqui, ele não vai fazer diferença. Ele podia ser até 9 aqui, ó. Não vai fazer diferença. Aqui, ó, eu vou ter 4 casas à direita da vírgula. E aqui eu tenho 3 casas à direita da vírgula. Se eu tenho 4 casas à direita da vírgula, significa que esse número é menor que o outro, tá? Então, tá lá, ó, a mesma situação. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um número inteiro e um décimo, né? Um número inteiro e um outro décimo. Aqui, esse número aqui à direita da vírgula é décimo. Então, como que eu vou olhar isso daqui? Ó? Esse aqui é positivo, então é um número grande. Esse aqui é negativo, é um número pequeno. Então, não tem nem aqui muito o que escolher, né? Ou ficar pensando. 10 elevado a 2 é muito maior do que 10 elevado a menos 2. Então, nesse caso aqui é maior. Agora, olha só esse daqui, ó. Eu tenho 3 casas à direita da vírgula. E aqui eu não tenho nenhuma casa à direita da vírgula. Então, esse número aqui é menor que esse daqui. Tá bom? Beleza, então. Então, olha só. Atividade 3. Trabalhando com números grandes e pequenos. Pixel é o menor elemento em um dispositivo de exibição. Por exemplo, um monitor. Então, onde você tem o pixel? Você tem o pixel na tela do seu celular. Você tem o pixel na tela do seu televisor. Certo?
você tem o pixel na tela do seu tablet. O pixel ele é a menor unidade de medida, é como se fosse um pontinho, o menor pontinho existente na tela de um dispositivo eletrônico, ao qual é possível atribuir uma cor. De uma forma mais simples, um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que um conjunto de pixels com várias cores formam a imagem inteira, beleza? Então, olha só, agora a gente vai trabalhar com arredondamento. Então, era aqui que eu queria chegar com vocês. Vocês viram lá atrás aqueles exercícios que tinha 3,8759 vezes 10 elevado à quarta, por exemplo. Então, um número muito grande, aí não tem sentido a gente ter notação científica e continuar com uma diversidade de números. Então, a partir de agora, eu vou explicar para vocês como que a gente pode fazer o arredondamento, tá bom? Então, eu vou aqui apresentar para vocês no próximo slide como que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Se o número seguinte ao que desejo arredondar estiver entre 0 e 4, mantenho o algarismo como está. Então, vocês vão entender aqui, ó, eu vou colocar aqui, vocês vão entender bem. Então, vamos pegar no primeiro exemplo, ó, tá aqui, ó. Eu quero arredondar com duas casas à direita da vírgula. Se eu quero arredondar com duas casas à direita da vírgula, eu vou olhar para a terceira. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Se o número seguinte ao que eu desejo arredondar estiver entre 0 e 4, eu mantenho o algarismo como está. Eu mantenho qual algarismo? Se eu quero ter duas casas à direita da vírgula, eu vou olhar para o terceiro. E o terceiro, se ele estiver entre 0 e 4, eu mantenho o segundo do jeito que está. Então, olha só aqui, ó, como que vai ficar, ó. Arredondando para duas casas decimais, vou olhar para a terceira casa. Se ela estiver entre 0 e 4, o segundo permanece do mesmo jeito. Então, olha como está escrito aqui, ó. Eu quero arredondar a segunda casa, mas eu tenho que olhar para a terceira. A terceira está entre 0 e 4, então a segunda permanece do mesmo jeito. Vai ficar 2,7, ou 2,70, ou 2,7. Um outro exemplo para a gente verificar isso daqui, ó. 8,9549412. É a mesma orientação. Eu quero arredondar para duas casas à direita da vírgula, certo? Então, se eu quero arredondar para duas casas, a minha referência é a terceira casa. Olha aqui a terceira casa. Está entre 0 e 4. Então, esse 5 não vai sofrer alteração nenhuma. Então, eu arredondo para duas casas decimais e mantenho o 5 normalmente, tá? E a gente vai ver isso na próxima. Quer ver, ó? Não é esse caso agora. Isso aqui é só se eu fosse aumentar as casas decimais. Se eu quiser trabalhar com 3 casas decimais, vou olhar para a quarta casa e aplicar a mesma regra. Qual regra? Se na quarta casa, olha aqui, ó, por exemplo, ó, eu quero trabalhar com 3 casas à direita da vírgula. Eu vou olhar para a quarta casa. Nesse caso, ó, a quarta casa é o 9. Ela passou de 0 e 4. Então, esse 4... eu eliminaria todas essas casas aqui e esse 4 viraria 5. Mas a gente vai ver isso no próximo slide. Vamos lá. Se o número seguinte ao que eu desejo arredondar estiver entre 5 e 9, arredondo a casa anterior para cima, ou seja, aumenta uma unidade. Então, vamos ver como é que isso funciona. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar um exemplo. Então, ó, 3,068104. Eu quero fazer o arredondamento para duas casas à direita da vírgula. Se eu quero olhar duas casas à direita da vírgula, eu vou ter a minha atenção na terceira casa. A minha terceira casa é o 8. Então, eu só quero duas casas à direita da vírgula. Então, eu vou eliminar. Do 8 para frente, eu elimino. Só que isso aqui é um 8. Ele está entre 5 e 9. Então, essa casa anterior, ela sobe uma unidade. Quer ver? Ó? Olha lá. Ó. Então, a terceira casa aqui é o 8. Então, a segunda casa sobe uma unidade. Tá? Vamos ver um outro exemplo. 5,38601,003. Beleza? Então, é o mesmo esqueminha. Eu quero só duas casas à direita da vírgula. E aí, se a terceira casa estiver entre 5 ou 9, entre 5 e 9, a segunda aumenta uma unidade. No meu caso aqui, ó, a terceira casa é 6. Ela está entre 5 e 9. Então, esse 8, ele sobe para 9. Eu fico só com duas casas à direita da vírgula. Tá? E a mesma coisa com 3 casas à direita da vírgula. No próximo exemplo, a gente vai ver isso daí, tá? Olha só, vamos fazer alguns exercícios de arredondamento para treinar. Então, vamos lá. Olha só.
com duas casas decimais. Então, esses exemplos aqui, eu vou usar os mesmos exemplos para duas casas decimais e para três casas decimais. Vão ser os mesmos exemplos, só que o processo, você vai ver que vai modificar, né? Que o olhar é o mesmo, mas o resultado é outro. Então, olha aqui, ó. Duas casas decimais. Eu vou olhar para a terceira casa. A terceira casa é 2, ela está entre 0 e 4. Se ela está entre 0 e 4, esse 8 permanece do mesmo jeito. Olha lá, 2,48. Vamos ver o próximo. Ó, eu quero duas casas decimais. Duas casas decimais eu olho para a terceira casa. Ó, novamente, a terceira casa está entre 0 e 4. Então, eu elimino essas casas e esse 3 permanece e ele não vai se alterar. Tá bom? Vamos ver o próximo aqui, ó. 0,13761. Olha aqui, ó. Eu quero duas casas à direita da vírgula. Então, eu vou olhar para a terceira casa. Vocês estão percebendo que a terceira casa está entre 5 e 9? Se está entre 5 e 9, a segunda casa sobe uma unidade. Olha lá. Arredondei, o número ficou menorzinho, né? 12,15389. Novamente, olha, eu só quero duas casas decimais, então eu vou olhar para a terceira. A terceira está entre 0 e 4, então a segunda permanece do mesmo jeito. Tá lá. Beleza? E o último exemplo, ó. 9,938888. Eu quero arredondar para duas casas à direita da vírgula, então eu vou olhar para a terceira. A terceira está entre 5 e 9, então a segunda sobe uma unidade. Tá bom? Agora vamos ver como é que funciona para três casas decimais. O processo é o mesmo, a regra é a mesma, a visão é a mesma. Só que agora, ao invés de olhar para a segunda casa, eu vou olhar para a quarta casa, porque eu quero três casas à direita da vírgula. Ó, é o mesmo número, ó, tá? É o mesmo número. E vou olhar do mesmo jeito. Ó, eu quero três casas à direita da vírgula, então eu vou olhar para o quarto número. O quarto número está entre 5 e 9. Se o quarto número está entre 5 e 9, o 2 vai subir uma unidade. Tá lá. Vamos para o próximo exemplo. É o mesmo exemplo, só que aqui eu quero duas casas e aqui eu quero três. Se eu quero três, eu vou olhar para a quarta casa. A quarta casa é 1, está entre 0 e 4, então esse 4 vai ficar do mesmo jeito, ele não vai sofrer alteração, tá? Então vamos lá para o próximo exemplo. Ó, é o mesmo exemplo, tá? Ó, eu vou olhar para a quarta casa é o 6. Então esse 7, eu só quero três casas à direita da vírgula, vai subir uma unidade. Próximo exemplo. Eu quero três casas à direita da vírgula. Vou olhar para o quarto número à direita da vírgula. O quarto número é 8, ele está entre 5 e 9. Então, se está entre 5 e 9, o anterior sobe uma unidade. Tá lá. E, por fim, o último exemplo, né? Ó, eu quero três casas à direita da vírgula, eu vou olhar para a quarta. A quarta está entre 5 e 9, então a anterior sobe uma unidade. Tudo bem? Acho que foi fácil agora, né? Vamos lá. Cláudia quer comprar uma câmera fotográfica. Ao pesquisar em sites de compras, encontrou vários modelos e anotou-os com as respectivas resoluções, conforme a seguir. Então, tem aí os vários modelos que ela encontrou e a quantidade de pixel que cada modelo apresenta, certo? Escreva em seu caderno qual é a quantidade de pixels existentes na câmera de cada um dos modelos e, para comparar os resultados, escreva-os em notação científica. Qual modelo possui a melhor resolução? Justifique. Então, vamos lá. Então, eu tenho o modelo, resolução, o produto, que é a multiplicação de... né, eu vou até mudar aqui o mouse para a gente ficar melhor para a gente enxergar. É a multiplicação, quando eu coloco aqui produto, é a multiplicação desse por esse para dar a quantidade de pixel, certo? E a representação em notação científica. Então, vamos lá. Modelo AX. O modelo AX tem resolução de 1334 pixels por 750 pixels. O produto disso vai dar 1.500.500 pixels. 1.500.000 pixels. Como é que fica isso na notação científica? Olha que agora eu vou apresentar para vocês de duas maneiras, aproveitando já a orientação que eu dei no exemplo anterior, no trabalho anterior, quando eu fiz o trabalho de arredondamento. Então, olha só, aqui vai ficar um número grande, né? 1,0005 vezes 10 elevado a 6. Não está errado, está certinho, mas fica um número grande, ele ficaria mais bonito se tivesse pelo menos duas casas à direita da vírgula. Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. Se eu quero duas casas à direita da vírgula, eu vou olhar para a terceira. Se a terceira for maior que 1 e menor que 4, ou igual a 4, eu arredondo. Eu não arredondo, né? Eu mantenho a segunda do jeito que está. Então, ó, a terceira está entre 0 e 4. Então, a segunda permanece do mesmo jeito.
Como a segunda é 0 e a primeira é 0, então não tem sentido eu colocar 1,00. Aí eu coloquei aqui, ó, 1,1 vezes 10 elevado à sexta. Tudo bem? Isso aí, enrosquei um pouco aqui na fala, né? Mas vamos lá. Modelo KYK, qual que é a resolução dele? 1920 pixels por 1080 pixels. Quanto que vai dar isso em produto? Vai dar 2.073.600 pixels. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar isso em notação científica. Está aqui, ó, 2,0736 vezes 10 elevado à sexta. Está certinho. Vocês percebem que isso não vai ficar muito grande. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu olho para a terceira casa. Eu só quero duas casas à direita da vírgula. Eu olho para a terceira casa e vejo, ela está entre 0 e 4? Está. Então, a segunda permanece do mesmo jeito. Está aqui. Beleza? Então, vamos lá. Modelo Super K. Qual é a resolução? 2.436 por 1.125 pixels. Quanto que vai dar isso em produto? Vai dar 2.740.500 pixels. Bom, transformando isso em notação científica, está lá, 2,7405 vezes 10 elevado à sexta. Mas, como a gente viu, esse número é muito grande. Então, eu quero só duas casinhas à direita da vírgula que já dá para a gente representar ele bem. Então, ó, eu olho para a terceira casa. A terceira casa está entre 0 e 4. Então, a segunda casa permanece a mesma. Então, no caso aqui nosso, não houve nenhuma alteração, né? Então, ficou bem tranquilo aí. Aí eu acho que ficou bem prático agora essa regrinha do arredondamento, né? Esse exercício aqui é exatamente o modelo anterior, né? Ele está dando aqui uma configuração de tela, né? HD, Full HD, 2K, 4K, 8K e 10K. E o rapaz, né? Uma pessoa aqui, deixa eu ver aqui, há diversos tipos de HD. O João aqui, ó, tá aqui, ó. O João quer comprar uma tela grande e uma resolução ótima, né? E está pedindo aqui, ó, compare todos os modelos, qual modelo atende às necessidades, à necessidade de João. Argumente por que esse modelo seria o ideal. Ao realizar os cálculos, escreva-os em notação científica. Então, vou apresentar um a um aqui, ó, o HD. O HD está aqui, ó, a resolução está aqui, eu passei ela para cá, fiz a multiplicação e transformei isso em notação científica. Aproveitei já o comentário anterior para fazer o trabalho com arredondamento. Então, eu quero duas casas à direita da vírgula, então eu olho para a terceira. Ó. A terceira está entre 5 e 9, então a segunda sobe uma unidade, 9,22 vezes 10 elevado à quinta. Por que 10 elevado à quinta? É só olhar aqui, ó, 3, 4, 5, tá? Vamos lá. Full HD, 1920 por 1080, vai dar 2.073.000 pixels e 600. Então, transformando isso em notação científica, vai ficar esse número grande aqui. Eu quero só duas casas à direita da vírgula. Então, olho para a terceira. A terceira está entre 0 e 4. Então, a segunda permanece a mesma. Tá bom? Por que 6? É só olhar aqui, ó. 3, 6. A vírgula entrou aqui, ó. 2K. 2048 por 1080. Vai dar 2.211.840 pixels. Transformando isso em notação científica, a vírgula vem aqui logo depois do 2, porque é um número maior ou igual a 1 e menor que 9, menor que 10. Então, está aqui, ó. Então, a vírgula entrou logo a partir do primeiro número. Arredondando, para duas casas, eu olho para a terceira. A terceira é 1. 1 está entre 0 e 4, então a segunda permanece do mesmo jeito. Tá bom? 4K Ultra HD, que é o que está aqui, ó. 4K Ultra HD. Vai dar 8.294.400 pixels. Transformando isso em notação científica, a vírgula vem logo depois do 8. Então, na verdade, a vírgula vem logo depois do primeiro número, né? Vezes 10 elevado à sexta. Vou olhar para a terceira casa. A terceira casa está entre 0 e 4. Então, a segunda permanece do mesmo jeito. Tá bom? 8K vai dar 33.177.600 pixels. Então, vai dar 3,31776 vezes 10 elevado à sexta, arredondando para duas casas à direita da vírgula, eu olho para a terceira casa. A terceira casa está entre 5 e 9, então a segunda sobe uma unidade. Está aqui, ó. Aqui é 3,31, aqui vai ficar 3,32, só que eu elimino as outras casas, vezes 10 elevado à sexta. E por último, 10K, isso aqui é o sonho, né? Vai dar 44.236.800 pixels. Transformando isso em notação científica, a vírgula vem logo após a primeira casa aqui, ó, primeiro 4, né? Então, vai ficar 4,4
42.368 vezes 10 elevado à sétima. Como eu quero duas casas à direita da vírgula, eu vou olhar para a terceira. A terceira está entre 0 e 4. Então, a segunda permanece a mesma. Tudo bem? Acho que agora ficou fácil, né? O exercício, atividade 4, diz assim, como podemos tocar o Sol? Então, ele deve relacionar o exercício com alguma atividade entre o Sol e a Terra. Vamos ver aqui, ó. A atmosfera solar é alvo de muitos estudos. Por este motivo, um laboratório apresentou um projeto que traz um grande desafio. Será possível tocar o Sol? E quem sabe desvendar os mistérios que intrigam há décadas a ciência? Nessa busca, os cientistas iniciaram os estudos para desenvolver um aparelho que seja capaz de gravitar a 6,4 milhões de quilômetros do Sol e que suporte ser exposto a temperaturas superiores a 1,3 mil graus Celsius. O orçamento foi calculado em 4,8 bilhões, caso o projeto seja colocado em prática no futuro. Considerando que esse estudo é uma possibilidade futura e com base nos dados apresentados no texto acima, escreva utilizando notação científica todos os algarismos, temperatura, distância e valor do orçamento. Então vamos lá. Ó. Vamos colocar aqui, ó, valor do orçamento. Está aqui. Qual que é a representação desse número? Então, o que eu faço? Eu transformo 6,4 milhões, que está escrito aqui numa linguagem mista, na linguagem numérica. Está aqui, ó, 6,4 milhões. E aí eu transformo isso em notação científica. Então, a vírgula viria aqui, ó, entre o 6 e o 4, vezes 10 elevado à sexta, né? 1,3 mil, então é 1.300, tá? Então, a vírgula viria aqui, ó, 1,3 vezes 10 elevado ao cubo. E assim sucessivamente. Então, vamos apresentar toda essa coluna e depois a gente apresenta a segunda coluna. 4,8 bilhões, ó, aqui é centena, milhar, milhão, bilhão. Tá aqui, ó, bilhão. Vamos ver como é que fica isso na notação científica. Olha aqui, ó, 6,4, 6 vezes 10 elevado à sexta. O próximo, 1,3 vezes 10 elevado ao cubo. E o próximo, 4,8, a vírgula vem aqui logo depois do 4, vezes 10 elevado à nona. Beleza? Atividade 4.2. Os cientistas que receberam o desafio de desenvolver o projeto de criação do espelho que seja capaz de orbitar a esfera solar, estimam que o raio do Sol mede aproximadamente 695.700 quilômetros. Ajude esses cientistas a calcularem o tamanho do diâmetro do Sol. Apresente o resultado na forma de notação científica e explique como você chegou a esse resultado. Então, ó, esse espacinho aqui não ia dar para a gente calcular o diâmetro do Sol. Então, eu vou para um próximo aqui. Então, está aqui, ó, a esfera solar e a gente vai ver, em função dos dados que ele apresentou, como que a gente calcula o diâmetro. Então, vamos lá. O que é raio? Raio é o segmento que parte do centro da circunferência, tocando essa circunferência somente um único ponto. Então, olha lá para o Sol e você vai ver aqui, ó, o raio. Ó. Olha aqui, ó. Ele parte do centro e toca a circunferência somente em um ponto. Ó. Ele parte do centro e toca a circunferência somente em um ponto. Ele deu esse raio. O raio que a gente vai chamar de raio R é igual a 695.700. Agora, o diâmetro. O que é diâmetro? Diâmetro é o segmento que passa. Olha a diferença. Ó. Raio é o segmento que parte do centro. Diâmetro é o segmento que passa pelo centro da circunferência, tocando-a em dois pontos distintos. O diâmetro é o dobro do raio. Então, se eu tenho dois raios, eu tenho diâmetro, tá? Porque os dois têm que passar pelo centro, né? Ou tocar o centro. Então, vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. Um raio, dois raios, tá? Eu coloquei um pouquinho abaixo, então, na verdade, esse diâmetro está um pouquinho menor, mas é só para efeito didático para a gente observar que dá dois raios aqui. Então, ó, diâmetro a gente vai chamar de D, é igual a dois raios, é o dobro do raio. 2 vezes 695.700 vai dar 1.391.400, beleza? Agora, como é que a gente faz isso para colocar em notação científica? Tá lá, ó, 1.391.400, coloco a vírgula depois do 1 e conto quantas casas eu tenho à direita da vírgula e coloco no expoente. Então, tá lá. Ou eu posso também
escrever na forma que eu já apresentei para vocês, que é a forma reduzida ou a forma de arredondamento. Com duas casas à direita da vírgula, eu vou olhar para a terceira. Como a terceira é 1, está entre 0 e 4, eu mantenho a segunda do mesmo jeito. Tá bom? E agora, no último exercício da apostila, atividade 4.3, ele pede para fazer uma pesquisa, né? O que é a distância de um ano-luz e a velocidade da luz. Então, vamos lá. Velocidade da luz. A velocidade da luz é essa daqui, ó, 299 mil milhões, 792.458 metros por segundo. Só que você vê que esse número aqui está muito grande. Então, o que os cientistas fizeram? Está muito próximo de 300, né? 299, 792, 458. Está próximo de 300 milhões. Então, eles arredondaram isso aqui para 300 milhões de metros por segundo. Tá certo? E como que eu escrevo isso em notação científica? Tá lá, ó. Coloco a vírgula aqui, ó, no 3 e vou contar, ó, 3, 6, 8. 3 vezes 10 elevado à oitava. E o que é um ano-luz? Presta atenção agora, ó. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer, ó? Um ano tem 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 3.600 segundos, porque aqui é contado por segundo, tá? Multiplicando tudo isso daqui, ó, vai dar 31 milhões 536 mil e 000, tá bom? Então, ó, 300 vezes 300 milhões, né? Vezes 31 milhões, vai dar esse numerão aqui, ó. Então, ó, aqui é milhão, mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Vai dar 9 quatrilhões, 460 bilhões, 80 milhões, certo? De metros. Então, transformando isso aqui em notação científica, vai dar 9,46. Você viu que eu ignorei aqui, ó. Por quê? Porque o próximo aqui é 0, vezes 10 elevado a 15. Isso em metros. Mas se eu quiser transformar isso em quilômetros, então é só tirar 3 zeros aqui, ó. Tira 3 zeros, então eu tiro 3 daqui do expoente também, né? 9,46 vezes 10 elevado a 12, né? Quilômetros agora, tá? Até a próxima, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, manda lá no privado. E eu quero as atividades, né, que eu apresentei aqui, todas elas realizadas na apostila e tiradas fotos para que possam ser apresentadas. Então, lá no Google Classroom, tá? Ou vocês podem mandar por e-mail, pelo meu e-mail institucional, ou mandar no Zap também, não tem problema nenhum, tá bom? Identificando em cada página da apostila, preste atenção, em cada página da apostila, o seu nome, o seu número e a sua turma. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês.